Nós estamos trabalhando aí sobre a questão do desafio de vivermos pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa caminhada cristã é uma caminhada vivida na perspectiva da fé. A fé, se por um lado a fé é lógica, por outro lado a fé nos leva a vivermos perigosamente. Perigosamente não no sentido de que a gente está em perigo, não é nesse sentido, mas perigosamente no sentido de que viver por fé é viver principalmente na lógica de Deus, é viver na segurança que vem de Deus, é viver na perspectiva do céu e não da terra, até o dia em que a gente não vai precisar mais de fé. Quando é que a gente não vai precisar mais de fé? Quando? Quando a gente estiver na glória, né? Aí lá a gente não vai precisar de fé. Fé é para a gente viver enquanto a gente vive hoje. Agora, a fé, Hebreus capítulo 11, ele diz que a fé é a convicção, é a certeza daquilo que nós vemos. Mas aquilo que nós vemos não é aquilo que os nossos olhos enxergam. Dá para perceber a diferença? A fé é a certeza do que nós vemos, não necessariamente do que os nossos olhos enxergam. Tem coisa que a gente não enxerga, mas a gente vê. A gente percebe, é real, é concreto. Fé não é, alguns definem fé como um salto no escuro. Fé não é salto no escuro. Fé é salto naquilo que pode ser percebido. Fé é a convicção de fatos que ainda não são concretos, materiais, que não são talvez visíveis aos olhos, mas que trata-se de uma realidade, de coisas que são reais, né? E o nosso foco é tratar principalmente disso aqui, né? Nós estamos falando de viver pela fé como uma igreja irresistível, né? Uma igreja que se dispõe a fazer algo para Deus, apesar de coisas que às vezes a gente diz, mas para quê? Gente, a história da igreja é a história de um povo que resolveu viver pela fé, acreditar, crer naquilo que Deus diz que tem que ser feito. A história da igreja cristã, desde a descida do Espírito, desde a chegada de Jesus, sem contar com a questão de Israel no Antigo Testamento, é a história de um povo que resolveu, né, lógico que pela ação do Espírito, mas de um povo que resolveu andar na presença de Deus e resolveu dizer, nós queremos fazer o que Deus quer que a gente faça. É um povo que resolveu andar na perspectiva do chamado de Abraão, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Como assim? Vai, segue, anda. E pode ir, eu vou mostrar, mas eu vou chegar em algum lugar? Vai. Qual lugar? Eu vou te mostrar na hora certa, né? Quando Deus diz isso para Abraão lá em Gênesis 12, depois ele vai dizer mais para frente, quando ele fala para ele pegar o filho Isaac e levar para o monte que ele vai mostrar. É interessante que o monte, ele vê daqui, eu gosto muito dessa questão de tempo, né? Depois, se eu não estou enganado, de 3 dias de caminhada, Abraão vê o monte. Lá, Gênesis 12, a gente não tem muita noção de tempo, mas lá na caminhada para Isaac tem o tempo, depois de tantos dias. Então, viver por fé é essa caminhada pela fé. Isso aqui são algumas características da igreja que é uma igreja irresistível, né, em que Deus está no meio dela e que o nosso objetivo como igreja é agradá-lo, e esse é o grande foco da nossa vida. E algumas coisas que nós já falamos domingo passado, eu não quero gastar muito tempo aqui, né, mas a fé nos faz viver em muitas situações
como se nós estivéssemos correndo algum tipo de risco. Fé envolve risco. Envolve risco para nós, não porque se Deus mandou fazer alguma coisa, gente, não tem risco, é a forma mais segura de se viver, é fazendo aquilo que Deus quer. Agora, quando nós olhamos, a gente diz, meu Deus, e agora? Como que vai ser? O que vai acontecer? Mas isso é na nossa perspectiva, não na perspectiva do céu. Por quê, queridos? Porque nós temos o auxílio, nós temos a direção, nós temos a aprovação de Deus sobre a nossa vida. E aí, essa frase que ele colocou no livro lá, o Wayne Cordeiro, eu acho ela muito interessante. Talvez você veja risco, talvez a gente veja, nossa, e agora? A gente fica apavorado, preocupado. O que Deus vê? Ato de fé. Não, ele simplesmente obedeceu, simplesmente atendeu aquilo que eu queria que ele fizesse. Essa é a direção que eu estou dando para a sua vida, pronto, não é risco. O céu vê algumas decisões, algumas atitudes nossas apenas como um ato de fé, de confiança, de obediência. Embora a gente olhe para nós mesmos e para aquilo que nós fizemos, e a gente vira e diz, nossa, que enrascada. E agora, como que a gente vai sair disso? Se vier da parte de Deus, queridos, nós estamos seguros. E andar por fé, eu usei o exemplo da criança que começa a andar, né? A criança, ela só aprende a andar se a gente deixa ela arriscar. E criança começa a andar, começa a aparecer galo na testa, começa a cair, começa a machucar, e começa a ter Outro dia aqui a Alicia chegou para mim, pastor, olha aqui, apesar que o caso dela foi outro, não foi aprender a andar, né? Veio me mostrar os pontos que ela levou aqui no queixo, coisa de criança. Agora, o que às vezes pai é tentado a fazer? Proteger, que impede o desenvolvimento da criança naquilo que ela pode. Qual que é o desafio para nós? Saber o equilíbrio, como pais, até onde eu deixo e até onde eu não deixo. E Deus faz isso com a gente. Se nós vivemos em sintonia com a vontade de Deus, Deus nos cerca até o limite em que a gente pode ir. Daqui para frente, até aqui sim, mas daqui para frente não. Até aqui sou eu que estou enviando, sou eu que estou mandando, então vá. E a gente precisa ter essa consciência. E para a gente andar seguro, aí eu dei o exemplo aqui do que a gente experimentou, né? E aí depois nós tratamos sobre essa questão aqui desses passos importantes para a gente conhecer quais são os limites que Deus impõe para nós. E eu coloquei aqui esses 5 passos, né, para viver pela fé, né? Alinhamento com a palavra de Deus. Deus não manda fazer absolutamente nada contrário à palavra de Deus. Deus está mandando eu fazer isso. Se não tiver se houver uma reprovação da palavra de Deus, queridos, não é Deus que está mandando. Deus nunca se opõe a si mesmo, Deus nunca contradiz a si mesmo, e a vontade dele revelada nas Escrituras. Domingo passado a gente deu alguns exemplos disso. Precisamos crescer nessa percepção da direção do Espírito. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas que a Bíblia não diz. Deus está ordenando, mandando, me dando o desejo de... Deixa eu pegar um exemplo. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Está na hora de trocar o carro, eu tenho plena percepção que é da vontade de Deus, direção de Deus para isso. Agora, eu compro um carro vermelho ou amarelo? Tem alguma revelação de Deus se o seu carro deve ser vermelho ou amarelo? Não tem. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Nem que você deve trocar de carro, se está na hora de trocar de carro ou não. E eu estou dando um exemplo tão raso, para demonstrar, queridos, que até nas pequenas coisas nós precisamos viver na dependência de Deus. E até nessas coisas que parecem ser extremamente lógicas e racionais,
nós precisamos tomar essas decisões na nossa vida e na nossa história, perguntando: Deus, qual que é a direção do Senhor para a minha vida em relação a isso? Negócios, coisas pequenas, coisas grandes, detalhes que às vezes podem fazer toda a diferença. E a gente precisa aprender a viver nessa percepção do direcionamento de Deus para pequenas coisas, que a gente acha que isso só tem a ver com a minha inteligência, com o meu gosto. Às vezes sim, e Deus nos dá liberdade para isso. Mas às vezes em pequenos detalhes, Deus está conduzindo a nossa vida para aquilo que é bom, para aquilo que é melhor, né? Circunstâncias e sinais, Deus às vezes usa circunstâncias, sinais específicos para algumas coisas, e lógico que a gente não fica vendo aí o que está aparecendo aqui e ali, mas às vezes quando nós estamos vivendo em determinados momentos, Deus vai mostrar circunstâncias importantes para isso. Uma coisa que, por exemplo, a gente fala muito no conselho aqui é a questão do forro. A gente tinha plena certeza de que nós deveríamos trocar o telhado, mas nós não tínhamos o plano de trocar o forro da igreja. Mas de repente, Deus nos dá um sinal muito claro: olha, eu já dei 3 livramentos pelo menos nessa questão do forro, de que está na hora de mexer nesse forro. E aí, vocês vão aproveitar a ocasião ou não? E nós entendemos isso. Então não foi assim: vamos trocar o forro, enjoamos desse forro. Não, sinais evidentes, né? Circunstâncias que nos evidenciam ou nos demonstram o direcionamento de Deus sobre áreas na vida. Paz no coração. Não estou falando aqui de paz no coração na perspectiva do texto bíblico lá que diz que a paz de Cristo será o árbitro no vosso coração. Esse texto aí a gente tem que ter muito cuidado, porque algumas pessoas têm tomado decisões sérias, baseadas: não, eu estou em paz para fazer isso, Deus me deu paz. Gente, tem que ter muito cuidado para usar esse texto nesse sentido aqui. Mas, por outro lado, é importante que nós estejamos com o nosso coração em paz quanto à vontade de Deus. E quando nós falamos da vida na igreja, nós estamos falando também de uma confirmação através da comunidade na fé. Ou seja, decisões que são importantes, que levam a igreja como um todo para olhar para frente, para olhar para Deus, para viver segundo a vontade de Deus, para sermos aprovados pelo Senhor. E aí a grande pergunta que nós temos que fazer é: Deus ficaria satisfeito com isso? Sim, Deus ficaria satisfeito. Então por que nós não podemos, ou melhor, por que nós não devemos caminhar em direção a isso, né? Nós precisamos, queridos, então, estarmos sendo conduzidos pelo Senhor em todas as coisas, e de uma forma muito específica, né, daqui para frente, embora eu esteja falando de forma mais geral, naquilo que envolve mais, assim, que envolve tanto a igreja quanto a nossa vida, mas a partir de agora pensar mais na questão assim: e como igreja? Como que nós devemos pensar sobre decisões, a igreja viver pela fé, a igreja viver nessa perspectiva do risco, de arriscar, sabendo que Deus está conduzindo a nossa vida. E aí o livro lá do Wayne Cordeiro, ele nos dá alguns passos, uma sequência de perguntas ou de atitudes, de ações que nos ajudam a tomar decisões que aparentemente pode parecer: será que devemos ou não? Devemos caminhar ou não caminhar para isso? Então, quais são essas decisões para uma igreja, né, que deseja viver uma fé que, aos nossos olhos, não aos olhos de Deus, mas aos nossos olhos, é uma fé que arrisca, uma fé que nos apresenta um certo
E agora, como que vai ser daqui para frente, né? Então tem algumas coisas aqui que eu acho importante compartilhar com os irmãos. A primeira delas, queridos, ele fala sobre a importância de nós imaginarmos o que Deus deseja fazer com a nossa igreja, o que Deus deseja fazer no meio da igreja. E isso tudo a partir da certeza que nós temos, né, de que Deus, né, por seu grandioso poder que atua em nós, texto lá de Efésios 3, Ele é capaz de realizar infinitamente mais do que nós poderíamos pedir ou imaginar. Moisés pediu pelo livramento do povo de Deus. Isso foi um pedido de Moisés, um pedido do povo. Mas Moisés imaginou o mar se abrindo. Vocês acham que Moisés imaginou? Não, porque quando a gente chegar lá no mar, o mar vai se abrir para nós. Vocês acham que Moisés imaginou isso? Vocês acham que quando eles estavam com sede, que eles oraram pedindo, Deus, manda água para a gente? Vocês acham que Moisés imaginou que ele ia pegar a vara dele, o cajado dele, bater na pedra e dizer, sai água, e jorrar água da pedra? Vocês acham que Moisés imaginou isso? Não. Deus, Ele tem propósitos na nossa vida, e Ele atende às nossas orações, e Ele nos surpreende na forma como Ele realiza e naquilo que Ele nos dá. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos lembrar nesse texto aqui, que Ele é capaz de realizar muito mais, infinitamente mais, tanto do que nós pedimos, quanto o que nós fazemos. Ele faz muito mais, Ele já tem feito muito mais, Ele pode fazer e Ele realizará muito mais do que tudo aquilo que tem sido colocado nas nossas vidas e nas nossas mãos. Eugene Peterson, que é um dos autores que eu mais leio, ele diz que um dos grandes problemas da igreja não é pedir muito, é pedir pouco. Ele diz que o pecado da igreja é viver muito aquém daquilo que Deus pode fazer, do que Deus pode realizar. A gente trabalha aqui na igreja, né, especialmente eu com o conselho, a gente trabalha muito na perspectiva da igreja crescer aí 15% ao ano, né, em todos os aspectos. Né, quando a gente pensa em crescimento quantitativo da igreja, a gente pensa que a cada ano Deus vai dar 15%. E por que isso é importante? Porque a gente tem que pensar a questão de espaço, de eventos, né, de começar um outro culto, e algumas coisas que estão envolvidas com isso. Na questão financeira, da mesma forma. E a gente pede 15%. Por que a gente não pede 100% de crescimento? Porque a gente pede pouco. Não estou falando que a gente tem que... mas aí seria irresponsável. Por quê? Pedir, isso aqui não está lá na Bíblia, não tem um versículo bíblico desse jeito, não, mas biblicamente não é errado. Pedir não é pecado. Pedir não é pecado. E a gente pede tão pouco às vezes, que a gente acaba dizendo, não, se eu pedir mais do que isso, é um absurdo, é uma loucura. E nós precisamos lembrar sempre disso aqui. E aí, queridos, a grande questão, quando nós pensamos no que Deus pode fazer, ou na forma como Deus faz, o grande desafio para nós é perguntar, o que Deus quer que eu peça? O que Deus quer que eu peça? Por que eu estou pedindo? E aí eu fiquei pensando, né, em algumas coisas. Por exemplo, a gente está trabalhando a questão da reforma, e ao mesmo tempo, quer dizer, na verdade a gente até meio que deu uma parada, porque surgiu aí as eventualidades, as urgências, pensando, por exemplo, na questão do prédio aqui de educação cristã, que é um projeto desde a criação da igreja, desde o começo da igreja. Então nós começamos já a pensar nessa possibilidade aqui do prédio, e aí algumas perguntas que me vêm à mente quando eu penso nisso, né? Para que um prédio aqui do lado? Né? Para que uma nova construção? E aí eu fiquei pensando aqui nessa perspectiva, né? Imagine, né? E aí eu fiquei imaginando, né? Um espaço amplo para estacionamento,
né? Poder ampliar o templo, poder ter salas bem estruturadas, com tamanho uniforme, para a gente poder montar uma escola aqui, uma escola realmente diferenciada. Um espaço disponível, né, para criar uma clínica de especialidades com tantos profissionais da saúde que a gente tem aqui. A gente poder criar um espaço que a gente poderia ter os profissionais da saúde atendendo aqui, servindo a cidade, servindo a comunidade, servindo a igreja nesse espaço. Ter o melhor espaço da cidade para gerar as maiores memórias espirituais na vida das crianças. Eu me lembro até hoje, quando eu lembro da minha infância na igreja, no contexto da igreja, eu lembro do espaço que a igreja tinha, da quadra da igreja, porque lá funcionava uma escola, então a gente tinha muito espaço. O espaço da igreja é quase um quarteirão. E eu me lembro do tempo de brincadeira, de lazer, de diversão lá na igreja, memórias que ficam, que estão ligadas àquele lugar, à igreja. Área de esporte, de lazer para a família, para os adolescentes, área disponível para coworking, né? Os profissionais de várias áreas da igreja, de repente, não precisa de um escritório, mas de repente precisa de um lugar apropriado para uma reunião, para atender alguém, e aqui ser esse lugar. Um espaço, né, para atender a terceira idade durante o dia, por exemplo, atividades para ocupação de tempo, profissionalizante. Gente, é tanta, e tem outras coisas aqui, mais algumas que eu coloquei aqui, que acho que já está bom, né? A grande pergunta não é o que o pastor sonha. A grande pergunta é: Deus ficaria satisfeito com essas coisas? Deus seria honrado com essas coisas? Deus seria glorificado com essas coisas? A pergunta é essa. E aí não é, nossa, mas é coisa demais, aí a gente vai precisar de um prédio de 10 andares. Não estou falando que é isso que a gente sonha, não, tá? Podem ficar tranquilos. Só estou tentando fazer os irmãos imaginarem o que pode acontecer. E aí, de repente, a pergunta é: por que não? Por que não? Se Deus tiver prazer nisso, por que não? Tem uma igreja presbiteriana na Coreia, que era uma igreja pequena. Era uma igreja pequena, lá em Seul. A igreja sonhou tanto, né, que eles construíram um prédio grande, se tornou uma igreja grande. Hoje, a igreja tem um prédio, né? Eles fizeram um prédio novo há alguns anos atrás. A igreja hoje é tão grande, a igreja hoje tem uma estrutura tão extraordinária. O Arthur mais a Luiz tiveram a oportunidade de estarem lá nessa igreja, conhecer essa igreja. Apenas, para matar de inveja aqui o pessoal da mídia, do som, né? Apenas o espaço de mídia, de som, de produção da igreja, são 3 andares do prédio. O prédio, do solo para cima, são 17 andares. E eles têm pelo menos, mas se eu não estou enganado, 5 ou 6 andares para baixo, incluindo uma estação do metrô dentro da igreja. Dá para imaginar um negócio desse? O impacto de uma igreja numa cidade como Seul, que você tem na estrutura da igreja, inclusive uma estação de metrô, para as pessoas chegarem ali. O que eu quero dizer, queridos, é que como igreja, hoje a gente pensa nisso, não, mas o pastor está falando uns negócios malucos demais, e na nossa cabeça pode até parecer, mas Deus se agrada daquilo, por que não? Dentro da nossa realidade, Deus se agradaria de algumas dessas coisas que eu citei aqui, por que não? Precisamos ser uma igreja que aprenda a perguntar: Deus ficaria satisfeito com isso? Por que não? Porque se o projeto é de Deus, queridos, se o projeto não pode ser meu, não pode ser um projeto do Jonatas. E isso aí, se for um projeto do Jonatas, aí o projeto vai ser frustrado, podem ter certeza. Mas se o projeto é um projeto de Deus, a gente pode descansar,
A gente pode esperar, a gente pode ter certeza que Ele vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós imaginamos, porque é dele, e para Deus não há impossíveis. E isso, queridos, envolve a vida da igreja, mas também a sua própria vida, a sua própria vida, a sua própria história. Eu fico olhando para a minha vida, quanta coisa Deus fez na minha vida que eu jamais imaginei, que não estavam nos meus planos, mas Deus fez, porque foi projeto dEle, foi propósito dEle, e é Ele que sabe de todas as coisas. Agora, nós precisamos ter cuidado, queridos, com aquilo que o Wayne Cordeiro chama de assassinos de sonhos, assassinos dos projetos que Deus coloca no coração de determinadas pessoas ou determinadas igrejas. Para quê? Para não minar a fé, para não roubar aquilo que procede de Deus. E o grande exemplo, e aqui tem 2 textos que servem como exemplo. Um deles é Jesus lá em Nazaré, né? Diz que Jesus fez poucos milagres em Nazaré. Por quê? Por causa da incredulidade dos habitantes da cidade. E Jesus, inclusive, ele sai fugindo da cidade. É o único lugar que a gente vê Jesus fugindo, escapando de um lugar, é da sua própria cidade. E Neemias 13:14, a história lá dos 12 espias, né? Nós conhecemos essa história muito bem. 12 homens são enviados por Moisés, entre eles Josué e Calebe, e eles entram na terra prometida, e Moisés manda eles trazerem um relatório, para ver como que é a terra, como que é, organizar a estratégia de entrada na terra. E aí, queridos, o que acontece? Eles voltam, eles trazem frutos que evidenciavam que a terra era realmente muito boa, mas aí há 2 relatórios, há o relatório da maioria e o relatório da minoria. 10 deles dizem, é verdade. Aliás, 10 não. Os 12 dizem, a terra é muito boa. A terra é extraordinária. E não há dúvidas quanto a isso. Só que 10 deles viram e dizem, isso não é para a gente. Isso não é para a gente. Quem está lá é forte demais, é grande demais. A gente é como gafanhoto perto dos olhos deles. A gente não pode, a gente não conseguimos, não tem jeito. Se a gente entrar naquela terra é para a gente morrer. É para a gente morrer. Aí surge Calebe e Josué e diz, não, de forma alguma. Se o Senhor nos trouxe até aqui, Deus vai nos abençoar. Ele nos tirou do Egito para a gente entrar e tomar posse dessa terra. Deus vai nos dar a terra. E aí, por causa desses 10 homens, Deus vira para Moisés e diz, por causa da incredulidade desses homens, que moveu o povo a duvidar das promessas de Deus, da provisão de Deus, ele diz, agora por cada dia que vocês ficaram lá, eles ficaram 40 dias, por cada dia que vocês ficaram lá, vocês vão ficar um ano no deserto, até que toda essa geração morra no deserto. Até que toda essa geração morra. E eu fico pensando muito nisso, queridos, né? Será que eu vou ter que morrer para ver alguns sonhos e alguns projetos de Deus sendo realizados? Será que esse é o preço? Será que esse, de repente, pode ser aquilo que Deus diz, olha, enquanto Jonatas estiver por aí, não vai dar para fazer isso, porque ele que é um empecilho para que eu venha fazer. Então, queridos, nós precisamos entender os propósitos e os projetos de Deus e não sermos encontrados lutando contra Deus. Não é contra o Jonatas, contra o conselho, contra isso, não, é contra o Senhor. A grande preocupação nossa é Deus. É Deus que está nos conduzindo para isso, é Deus que nos está levando para isso, e se a gente tiver convicção de que é o Senhor que está nos conduzindo, a gente tem que trabalhar para isso.
segunda orientação lá de Wayne Cordeiro é dê forma ao sonho. E aí ele nos chama para algumas coisas que nós precisamos fazer, né? E eu quero, por exemplo, destacar aqui, por exemplo, a partir desse ponto 2 aqui, é Deus que está agindo, é Deus que está operando, é Deus que está trabalhando. A gente sempre deve partir desse pressuposto aqui, que é Deus que está agindo, fazendo o quê? Dando o desejo e dando o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Não é na força do nosso braço, é na força, no poder e na manifestação da ação de Deus em favor das nossas vidas. Deus está agindo em vocês, dando-lhes. E aí eu gosto demais desse versículo, porque Deus trabalha com a nossa vontade e Deus trabalha com a nossa capacidade. Ele não trabalha só com a vontade ou só com a capacidade, porque tem muita gente que é capaz de fazer um monte de coisa, mas não tem vontade, não tem desejo, não vai. E tem outros que têm vontade, desejo, mas não é capaz. Então, queridos, Deus trabalha nessas duas coisas. Deus trabalha com o nosso coração, nos dando o desejo de vivermos aquilo que Ele quer, e aí Ele nos capacita para realizar aquilo que Ele colocou no nosso próprio coração. E aí nós temos que perceber como é que eu posso tornar esse sonho um projeto real, né? Por exemplo, visualize o potencial. O que eu sou capaz? Por exemplo, vamos supor que eu chegue aqui, eu vi a Aglaia tocando aqui e tal, né? Fala, não, eu também quero tocar. Por que só a Aglaia que vai tocar? Aglaia, dá licença aqui, eu vou tocar. Hoje sou eu que vou ser o músico aqui. Faz algum sentido? Não, não faz. Para eu chegar nesse ponto, eu vou ter que começar a estudar. E aí vão ser anos, anos e anos para poder fazer isso. Qual que é o meu potencial? Eu tenho potencial para isso. Potencial para aprender eu até tenho, mas eu tenho a disposição para isso. Enquanto eu não juntar a minha capacidade com a disposição de pagar o preço, eu não vou poder chegar e fazer isso aqui. Aglaia, dá licença, quem vai tocar hoje sou eu. Não sou capaz. Então eu tenho que perceber onde Deus quer me usar e como Deus quer me usar, qual que é o potencial individual, qual que é o potencial da nossa igreja no contexto de Botucatu. Queridos, vocês não têm ideia do que eu imagino que essa igreja aqui é capaz de realizar na cidade de Botucatu. E aqui eu não estou falando no sentido de comparação com outras igrejas. Não estou falando aqui de ser melhor ou de ser pior do que outras igrejas, não é nesse sentido. Mas eu tenho certeza de que a nossa igreja tem um potencial imenso de fazer diferença nessa cidade, de ser uma igreja evangélica de referência para a cidade toda e para a região. A gente não pode pensar numa igreja voltada apenas para nós mesmos. Nossa, que igreja legal, que gostoso aqui, Não, a gente tem que pensar numa igreja que tem um potencial para fazer muito mais do que aquilo que a gente faz, do que aquilo que a gente realiza hoje. Pensar, eu falo muito aqui sobre os nossos filhos, os nossos netos, os bisnetos, aqueles que nós não vamos ver, que nós não vamos conhecer, mas daqui 40 anos vão estar aqui, se Jesus não voltar antes, né? Mas vão estar aqui no nosso lugar. A maioria de nós aqui não estaremos aqui daqui 40 anos, daqui 50 anos. Mas essa igreja aqui vai estar cheia, vai estar lotada de homens e mulheres muito mais crentes, muito melhores do que nós. E a nossa responsabilidade hoje é ir preparando o caminho, como João Batista fez com Jesus. É aquele que vem para preparar o caminho. E nós somos chamados para preparar o caminho da próxima geração, das próximas gerações. E a gente não pode dizer simplesmente, mas não sei e tal, né? A gente não tem recurso, a gente não tem isso, não tem aquilo. Claro que temos. Agora, irmãos, quais os recursos que nós temos para isso?
E aí eu fiquei pensando, o que Moisés tinha? O que Moisés tinha quando Deus chamou? O que Deus tinha? Lembra o que Deus pergunta para ele? O que você tem na mão? O que Moisés respondeu? Um cajado, uma vara. Cajado não era nada de alumínio, bem feitinho. Não, era um pedaço de pau lá, que quem trabalha com gado sabe o que é. Um pedaço de vara para você bater, tocar, puxar, tal. Coisa simples. E aí Deus vira para Moisés e diz, tá bom, Moisés, é o suficiente, é o que eu preciso. E quantas coisas Deus faz através de Moisés, com aquela ferramenta tão simples, tão básica, tão normal, tão natural, que Moisés tinha na mão. Era o que ele tinha. Moisés vai lá diante do faraó e faz milagres com aquela vara, toca no mar vermelho e diz que as águas se transformam em sangue. Pum! Um rio se transforma em sangue. Moisés vai lá e toca no mar vermelho. Pum! Durante a noite o mar se abre. Era uma vara, queridos. Agora, era o suficiente nas mãos de Moisés, sendo usado pelo Senhor. O poder não estava na vara, nunca esteve. Não era uma vara mágica. Aquela vara de Moisés na minha mão era só um cajado, nada mais do que um cajado. O segredo estava no Deus que tomou aquele homem que usou aquela ferramenta, aquele instrumento. E aí Deus fez grandes coisas. Não estava nem em Moisés e nem no cajado. Estava no Deus que usou. O que nós temos? Como igreja, queridos, nós temos coisas aqui que pouquíssimas igrejas têm. E eu não estou falando de prédio, não. Estou falando de pessoas, Poucas igrejas. E aqui... E também não tem a ver com comparação de ser melhor ou pior, não. Estou falando aqui de capacidade. Nós temos aqui na nossa igreja pessoas extremamente capazes, que estão à frente aí de coisas importantíssimas na cidade. Nós temos profissionais aqui na área da saúde de ponta. Talvez considerados como um dos melhores do país. E nós temos vários aqui nessa condição. Vários. Eu só não vou citar nome aqui para não ser injusto com alguns que eu deixaria de citar. Mas nós temos gente aqui que podem ser colocados como os melhores no Brasil. Eu não tenho receio de dizer isso. E o que a gente está fazendo com todo esse potencial? Como que você está se colocando nas mãos de Deus para ser usado por Ele nessa perspectiva? E quando eu falo isso, não é só no sentido de colocar o seu potencial no serviço da igreja, não. De usar o seu potencial para que o nome do Senhor seja glorificado através do seu trabalho, da sua profissão, do que você faz. E Deus tem colocado recursos nas nossas mãos e Ele quer nos usar para isso. Basta que nós estejamos à disposição dEle. Deus pode fazer muito mais. Não se esqueçam disso. Deus pode ir muito além do que você jamais imaginou. Ele pode realizar grandes coisas. Terceiro lugar, a caminhada de fé, queridos, não é uma caminhada solo. Nós somos chamados para sermos um povo, família da fé, nação, igreja, família de Deus. A gente tem que lembrar que a caminhada de fé precisa ser uma caminhada comunitária, uma caminhada em que nós somos parceiros nessa disposição de prosseguir e alcançar o que Deus deseja para as nossas vidas. É interessante que, usando o mesmo texto lá de Caleb, né? Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra. Com certeza podemos conquistá-la. Caleb e Josué, eles foram minoria. Qual foi o preço disso? 40 anos de deserto. Só isso. 40 anos de deserto. Olhando geograficamente, eu já tive esse privilégio de fazer a caminhada, o caminho ali no deserto do Sinai, de ônibus, claro, com ar-condicionado, né?
Subimos o monte Sinai de madrugada por causa do calor, mas ali seria uma caminhada a pé, queridos, de 3 meses, 2 meses, 4 meses, 6 meses, vamos colocar, é muita gente, vai devagar, mais lento do que o normal, 6 meses eles chegariam, mas porque eles deixaram de ser povo na hora de tomar a decisão, eles pagaram um preço muito alto, 40 anos de deserto, e Deus foi muito claro, até que essa geração morra no deserto, porque lá na terra prometida, eu preciso de homens que creiam, de homens que confiem, de homens que sejam cheios de fé, porque senão vão chegar lá, vão olhar os inimigos que estão lá e dizendo, coitadinho da gente, a gente não chega em lugar nenhum, a gente não consegue, Deus nos trouxe aqui para a gente morrer, por que Deus não deixou a gente morrer lá no Egito, seria muito melhor, e eles vão dizer isso no deserto, né? Lá a gente tinha alface, né? Mas eles esquecem nesse momento que eles eram escravos, né? E o alface não era de graça não, né? Ninguém sonha grande sozinho, isso é um exemplo na sua casa, você sonha para o seu filho que ele vai ser assim, um cara de sucesso, mas o seu filho é um preguiçoso, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada, não basta seu sonho, não basta você desejar que seu filho seja isso ou seja aquilo, se não caminhar com você, não vai. Então, queridos, nós temos que aprender que a nossa caminhada de fé precisa ser uma caminhada comunitária, precisamos andar juntos, né? Sem andarmos juntos, não vamos conseguir. Mark Batterson, que é um autor que eu tenho lido ultimamente, ele diz, chame do que quiser, mas é preciso uma equipe para realizar um sonho do tamanho de Deus. É preciso uma equipe para realizar um sonho do tamanho de Deus, para fazer aquilo que Deus quer. Raramente Deus faz grandes coisas através de uma só pessoa. Estou usando muito o exemplo de Moisés. Moisés ficou cheio de limitações. Eu não posso, chama outro. Deus manda quem para andar com ele? Arão, seu irmão. Moisés não está sozinho. Tem Miriam, sua irmã. Depois Deus levanta Josué, Deus levanta Caleb. Mas Moisés mesmo, ainda que seja um campeão da fé, ele não caminha sozinho. Jesus, ele chama 12 para andar com ele. Nem Jesus resolveu andar sozinho. Ele diz, eu preciso ter alguém para caminhar comigo nessa caminhada de fé, nessa luta. Então, queridos, nós precisamos ter essa convicção de que o grande desafio para nós é caminharmos juntos. 4º lugar, entre em ação. Tiago capítulo 2 deixa muito claro que a fé sem obras é morta. Não basta acreditar. Se eu creio, a minha ação, a minha atitude precisa ser uma ação que me mova a ser coerente com aquilo que eu creio, né? Eu já ouvi uma história contada como uma coisa real e concreta, né, de que num determinado lugar nos Estados Unidos, isso tempos atrás, bastante tempo atrás, a igreja convocou uma reunião de oração para poder orar para que Deus mandasse chuva, e disse que uma menininha sai de casa e a providência dela é pegar um guarda-chuva. Ela diz, mas por que você está levando um guarda-chuva? Eu falei, nós não vamos orar para chover? Deus vai mandar a chuva. E aí a gente age, Deus manda chuva, mas a última coisa que a gente pensa é em pegar o guarda-chuva, né? A gente ora, a gente pede, a gente clama a Deus, mas a gente não toma atitudes em direção àquilo que nós estamos pedindo ou clamando a Deus. Sonhar, queridos, desejar, imaginar, crer no que Deus pode fazer, isso deve nos levar a uma atitude concreta, né? de ações, de obras, de decisões
coerentes com aquilo que eu estou pedindo, com aquilo que eu estou pedindo ao Senhor, né? Por quê? Porque a nossa fé, ela não é movida pelas nossas ações, mas as nossas ações devem ser resultado e consequência da minha caminhada com Jesus, com aquilo que eu creio que é Deus que está no controle, né? E eu estava lendo um outro livro esses dias atrás, né, que chama Características de Igrejas que Crescem Rapidamente, e ele fala lá que a primeira característica de uma igreja que cresce rapidamente é acreditar em milagres e agir com base nos milagres que ela crê, né? É uma igreja que acredita que Deus pode fazer milagres. Ah, Deus vai fazer milagres? Vai. Então eu tomo decisões coerentes com aquilo que eu creio. E isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa história. Eu creio que Deus pode me abençoar, eu creio que Deus pode me ajudar a ver alguma coisa acontecendo. Então eu vou tomar uma decisão que seja coerente com aquilo que eu creio que vem da vontade de Deus. E a última coisa que a Wayne Cordeiro fala é sobre a questão de perseverar, permaneça no curso, né? Se você crê que esse é o direcionamento de Deus, não desista, não desista. A realização de todo e qualquer projeto, queridos, na nossa vida, na vida da igreja, tem a ver com desafios que serão enfrentados, dificuldades que serão enfrentadas. E aí a palavra do Wayne Cordeiro é: permaneça no curso. E aí ele trouxe o testemunho, né, que eu compartilhei domingo passado, não vou repetir aqui, o testemunho de Roy Yamamoto, né? Mas aí ele entra na parábola de Jesus, lá em Mateus 13, a parábola do semeador. E é muito interessante, porque ele começa a dizer o seguinte: se você deseja uma grande colheita, você tem que pensar numa grande semeadura. Não dá para a gente imaginar que você vai colher muita coisa e plantando pouco, né? Eu vim de um contexto agrícola, minha infância, minha adolescência foi vivida nesse contexto de plantar, colher, né? E eu lembro que meu pai plantou, né, a vez que ele plantou uma área maior, ele plantou 240 alqueires de terra, era muita terra. E a gente fazia as contas, né, qual que era a possibilidade do que cada pedaço de terra poderia produzir. Mas aí tinha que ter a quantidade certa de sementes, né? E eu me lembro claramente, eu era menino, era adolescente ainda, né, quando eu ajudava, e o meu trabalho era ficar na plantadeira, para ver se não tinha nada entupido, para as sementes continuar sendo colocadas, jogadas na terra. E eu lembro que naquela época a tecnologia era bem menor do que é hoje, né? Mas eu lembro que, de acordo com a qualidade da semente, era a quantidade de sementes que jogava por cova. Então, por exemplo, eu lembro que teve ano que ele pôde comprar uma semente de qualidade melhor. E eu me lembro dele discutir ao conversar, no sentido: quantas sementes por cova? 3, 4, 5, e eu lembro dessa conversa dele: semente melhor, você joga menos semente na terra, semente de qualidade mais duvidosa, você joga mais. Por quê? Porque Jesus deixa isso muito claro, que quando você joga sementes, e Jesus fala de 4 tipos de sementes, né, de sementes que são jogadas em lugares diferentes. Ele diz: você joga 4 sementes para ter resultado em uma. Então você tem que jogar sementes, você tem que lançar sementes, você tem que ter certeza de que algumas sementes não vão brotar, algumas sementes vão servir de alimento para os pássaros, algumas sementes vão cair no lugar errado, algumas sementes que serão lançadas vão ser frustradas. E quando a gente fala de realizar aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus coloca no nosso coração, gente, tem alguns projetos nossos que são frustrados, que não viram o que a gente imaginou, que viram outra coisa. A gente acha que vai nascer um negócio e nasce outro. E Jesus não descarta isso. Jesus não está dizendo que a questão de nós
lançarmos a semente, que é uma garantia de que todas as sementes vão brotar. Mas o que ele está dizendo é que uma só é suficiente. Uma só é suficiente. Se essa é a semente certa, no lugar certo, na hora certa, uma só é suficiente. O aproveitamento dessa semente na parábola que Jesus coloca é de 1/4. Provavelmente, né, o Renato aqui, que trabalha na área, 1/4 de semente produtiva, você ia mandar o que alguém comprando uma semente dessa, Renato? 1/4 só produtiva, o que você ia falar? Tem que comprar mais semente e tem que procurar uma semente melhor. Essa semente é só uma de 4. Você vai comprar 40 toneladas de semente para aproveitar 10. É muito ruim. Agora, Jesus ele diz, ainda que seja assim, essa semente, uma só boa, ao invés de 4, ela vai dar de 30 a 100. Então ela será suficiente até para compensar o prejuízo das outras. Para mim, queridos, a grande lição que Jesus ensina aqui é: creia que o nosso mínimo, ainda que seja uma só, é suficiente para Deus realizar coisas grandes. Se está nas mãos dele, ele tem esse poder de realizar coisas muito maiores, infinitamente melhores do que aquilo que a gente imagina, do que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente se dispõe a fazer, porque é ele que está fazendo, é ele que está realizando. Então, a parábola do semeador, queridos, é trabalhar nessa perspectiva de que as contas de Deus, elas são, a aritmética de Deus é diferente da nossa, porque Ele trabalha na perspectiva do sobrenatural, do extraordinário, daquilo que vem do céu para a terra, não da terra para a terra, né? Deus trabalha com aquilo que é ilimitado, com aquilo que aos nossos olhos é impossível, e para Ele não tem problema nenhum. Né? Deus, ele criou todas as coisas, e ele chega e olha o universo e diz, está tudo escuro, e ele diz, haja luz, e houve luz. Para ele não tem nada que seja impossível. Então, ainda que a gente diz, mas eu tenho só uma semente, se for a semente que Deus colocou na nossa mão, a gente pode lançar a semente, porque ela será suficiente para produzir aquilo que está no coração dele. A grande questão, queridos, é o que nós queremos colher, quanto nós queremos colher, e daí nós precisamos resolver quanto nós vamos semear. O que você está disposto a colher, ou desejoso de colher? Você está desejoso de colher uma família boa, por exemplo? Você está plantando que semente na sua casa, na sua vida, nas suas relações familiares? Se tem gente que quer colher uma família boa, um casamento bom, filhos bons, mas não está investindo, está colocando sementes em muitos outros lugares, menos na própria casa. Gente, vai dar problema, vai faltar semente. Então aquele princípio da colheita que Paulo vai falar lá em 2 Coríntios 8 e 9, e tem muitos outros textos que falam sobre isso, próprio Jesus em Mateus 13, é uma coisa que nós precisamos lembrar sempre. O princípio da colheita é um princípio que vale hoje, e não é só para a questão de dízimos e ofertas, não, é para a nossa vida, é para a nossa história. O que nós plantamos, nós colhemos, coisas boas ou coisas ruins, pode ter certeza. Em algum momento a gente vai colher aquilo que nós plantamos, seja o que for. E o grande desafio, queridos, é lance boas sementes para a sua vida, para a sua família, para a sua vida de fé. Lance sementes assim com abundância, você vai colher, com certeza, essa é promessa da parte de Deus. Então, queridos, o que nós estamos esperando da parte de Deus? Ouse
viver pela fé, arrisque-se, sonhe, obedeça, veja o que Deus pode fazer, e acima de tudo, devemos ser fiéis à orientação de Deus, a orientação de Deus. Quando a gente fala de fé, nós não estamos falando de sucesso, nós estamos falando de fidelidade. Quando a gente fala, por exemplo, de dízimos, nós não estamos falando de prosperidade financeira, nós estamos falando de fidelidade. Quando a gente fala de evangelização, nós não estamos falando de quantas pessoas se converterão, nós estamos falando de fidelidade. Quando eu estou falando de uma vida de obediência a Deus, eu não estou falando de quanto a gente pode receber de Deus como recompensa, a gente está falando de fidelidade. Viver pela fé, crer naquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, não tem a ver com os resultados, não tem a ver com aplauso, tem a ver com fidelidade ao Senhor. E que a gente possa, de fato, semear naquilo que for melhor, naquilo que de fato vem como orientação de Deus. E aí a colheita, o grande segredo do lavrador é saber esperar, né? O grande desafio, né? Eu lembro do meu pai, vamos lá na lavoura ver se já brotou, e a gente ia lá para ver, a gente media, né? Já está com 1 centímetro, nossa, essa parte aqui ainda não brotou, e aí algumas partes às vezes tinha que replantar, e tem lugar que a gente vai replantar sempre, vai lançar semente sempre. Alguns lugares vão produzir com abundância, outros a planta vai ser mais mirradinha, não tem jeito. Agora tudo depende do que a gente faz com a terra também, né? A grande questão é, como que nós estamos nas mãos de Deus? A gente está pronto para ouvir o que Deus faz, o que Deus fala, o que Deus orienta? Nós estamos investindo nisso? Ou a gente está aqui, eu quero ver o que Deus vai fazer, e aí eu fico esperando, e Deus está pronto para fazer, mas Ele só vai fazer depois que eu faço. Mas Deus não precisa de mim. Precisar Ele não precisa, mas Ele deseja que eu haja. Ele deseja que eu haja. É assim na história. Deus age, queridos, e pouquíssimas vezes, em termos assim de milagres específicos, Deus vai e faz um negócio assim na Bíblia e diz, ninguém pediu, Ele não usou ninguém. Deus sempre está usando alguém, Deus sempre está usando um meio. Deus está usando um Moisés, Deus está usando um Josué, Deus está usando um Pedro, um João. Deus sempre está usando alguém para fazer aquilo que é Ele mesmo que faz, e o que nós precisamos é dizer, Deus, eis-me aqui, que o Senhor me use, que o Senhor me transforme numa ferramenta útil, para que a vontade do Senhor seja realizada e seja feita. Esse é o grande desafio para nós. E aí eu quero terminar só com essa frase aqui do Bill Hybels, que um pastor que eu admiro bastante pelo que ele realizou, né, num dos seus livros ele disse, né, aprendi ao longo dos anos que realmente preciso de ajuda do céu para fazer o que faço. Não sou um líder suficientemente bom para liderar o que me foi confiado sem a intervenção divina. Preciso desesperadamente das bênçãos de Deus. Assim, sempre que tiver que tomar uma decisão, farei a escolha que julgar a mais honrosa para Deus. Bill Hybels, quando ele fala aqui, né, não sou um líder suficientemente bom para liderar, ele foi pastor da igreja, esqueci o nome da igreja agora, mas lá na área de Los Angeles, né, a igreja devia ter, a última vez que eu ouvi falar, a igreja tinha lá seus 15 mil membros, né? E ele diz, eu não sou um líder suficientemente bom, e lógico, ninguém é, né? Mas quando a gente se dispõe a ser usado por Deus, Deus pode fazer coisas muito maiores do que o que a gente imagina. Então, queridos, esse estudo de hoje, essa lição de hoje, para mim, ela foi extremamente desafiadora, né? Porque eu trabalho com os meus próprios limites,
né? Olhando para mim, né? Eu conheço meus limites muito mais do que vocês conhecem. E às vezes a gente tem a tendência de achar que Deus está limitado aos nossos recursos. E Deus faz muito mais do que o que a gente é capaz de pedir ou imaginar, né? Eu me lembro uma das experiências, e aqui eu termino, eu já compartilhei isso nos grupos de discipulado, né? Eu chamo da minha oração mais vergonhosa que eu já fiz, que é a oração que eu orei por obrigação, porque eu estava orando com uma pessoa que estava com câncer terminal, e ele estava tomando todos os medicamentos para aliviar a dor, e aí me chamaram lá, ele não era nem crente, e eu podia usar esse recurso, falei, não, mas falta fé nele e tal, né? Mas faltava fé em mim, e eu, enquanto eu estava orando, eu estava lutando comigo mesmo, dizendo, Deus, que vergonha, eu estou orando aqui, mas eu não acredito que o Senhor vai fazer nada com ele. Eu acabei de orar com ele, e fui embora até com vergonha, mas como ele tinha convertido, eu voltei no dia seguinte para conversar com ele, disse, pastor, o senhor não imagina o que aconteceu, e eu não imaginava mesmo, não imaginava. Ele disse, na hora que o senhor terminou de orar, era câncer de pulmão, ele disse, a dor foi saindo dos pulmões, rasgando tudo, passando pelos meus braços, e saiu tudo pela ponta dos dedos. Eu nunca tinha visto isso, isso acontecendo, nunca tinha visto. Eu não pedi isso, não pedi. A minha fé, se aquela oração fosse resultado da minha fé, ele era morrer naquela hora, não ser aliviado da dor dele, né? Porque se há uma coisa que ali eu não confiava, era que Deus poderia fazer alguma coisa. Deus fez. Por quê? Porque Ele quis. Muito mais do que abençoar aquele homem, para me ensinar uma lição, de que quando Ele quer fazer, Ele faz, apesar de nós. Então, queridos, viver pela fé é um desafio para nós, porque às vezes a gente precisa enfrentar situações ou circunstâncias que vão muito além do que a gente imagina que Deus pode fazer através da gente. E eu sei que Deus pode fazer muito mais nessa cidade através dessa igreja. E a gente está falando de igreja, de comunidade de fé. E a gente precisa ser uma comunidade que de fato descansa nesse poder de Deus, de que Deus quer, que Ele quer, isso eu não tenho a menor sombra de dúvidas, fazer coisas grandes e maiores na vida dos irmãos. Amém? Que esse amém, querido, seja expressão de fé mesmo, de confiança, de dependência de Deus, para a gente poder experimentar. Adriano, ora para nós, por favor. Que a gente possa de fato experimentar do poder e da bondade de Deus sobre nós. Vamos ficar em pé para nós orarmos. O Adriano vai encerrar a nossa escola dominical com oração. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela palavra que foi exposta, te agradecemos porque dia após dia o Senhor tem nos sustentado, renovado em nós, ó Pai, o desejo de sermos servos fiéis, de dedicarmos os nossos dons, talentos e recursos na Tua obra, no Teu reino. Oh, Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê essa visão, a visão do Teu reino, ó Deus. E na consciência, ó Deus, de que o Senhor é infinitamente capaz, ó Deus, de fazer além do que nós pensamos, imaginamos. E que o Senhor nos dê, ó Deus, o desejo, ó Deus, de pensarmos coisas, ó Deus, que muitas vezes vão além do que as nossas limitações, sim, Jesus, dos nossos desejos humanos, que possamos, ó Deus, entender, ó Deus, que quando o Senhor age, os céus se abrem, milagres acontecem. É verdade. Pedimos Deus, a Tua bênção sobre cada um de nós aqui, que nós possamos, ó Pai, nos colocarmos diante do Senhor, perguntando e nos analisando diante do Senhor, se temos vivido com essa ousadia. Que o Senhor nos dê, ó Deus, o desejo de fazermos coisas grandes para o Senhor. Amém. E acima de tudo, ó Deus, de estarmos sensíveis à voz do Teu Santo Espírito. No nome de Jesus. Para que, ó Deus, possamos entender, ó Deus, a Tua vontade para cada um de nós e para a nossa igreja. É o que nós pedimos, agradecidos pelo que o Senhor já fez por nós e pelo que aquilo o Senhor ainda fará. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.
Amém. Queridos, Deus abençoe. Tenham um domingo abençoado, dia gostoso, né? E até às 18 aí novamente. Deus abençoe vocês.